Glórias a Deus. Então, salve todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui na manhã de hoje, na continuidade da nossa mensagem, nossos estudos da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. E nós estamos na nossa EBD em sua casa. Mas você que deseja aprender mais, estudar mais, se aprofundar mais na palavra do Senhor, você pode ir lá no meu canal, Hilton Brito. Lá temos outras mensagens, várias mensagens que você pode, usá-las, estudá-las, meditá-las para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você pode ir lá no YouTube, você pode se inscrever também e você fica acompanhando aí as nossas mensagens, nossos estudos da palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Amém? Então, vamos dar na manhã de hoje a continuidade desses estudos para a glória do Senhor. Ok? Então vamos lá, dando essa continuidade para a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu colocar. Então, podemos abrir o livro de João, no capítulo número 1, versículo de número 5. Amém? Então, João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como é bom nós ouvirmos a voz do Senhor na manhã de hoje e nós trazemos essa reflexão para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então veja, que no texto que nós estudamos na semana passada, ele fala de quê? De uma comunhão. E é essencial comunhão com Deus. Mas a mensagem clara dos versos no texto básico desse estudo de hoje é que não é possível ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Deus deixou isto claro desde o Éden. Havendo o homem cometido o pecado, fazia-se necessário o seu afastamento da presença de Deus. Então todo o Pentecostes, todo o Pentateuco e os livros históricos deixaram claro a posição assumida por Deus por meio de suas exigências de santidade para o seu povo. E os profetas anunciaram essa verdade. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Todo o Novo Testamento faz sentido a partir dessa crença fundamental de que o salário do pecado é a morte, que é a separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme vemos lá em Romanos,
no capítulo número 6 e no versículo de número 23. Embora esses textos sejam bastante usados nos trabalhos de evangelização, precisamos nos conscientizar de que o seu ensinamento se aplica também a todos nós. Deus é luz e não há nele treva alguma. Amém? Então nós temos que entender isso da parte de Deus, né? Nós temos que compreender o amor, a graça, a bondade do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Então, nós podemos ver aqui o conteúdo dessa mensagem, aqui quando nós vemos no versículo de número 5, quando ele fala que é a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. Então não é incomum ouvir um irmão ou uma irmã se lamentando do padrão de exigências cobradas do crente. Então parece que todo mundo faz isso e ninguém diz nada, mas basta o crente fazer qualquer coisa errada e todo mundo começa a comentar e cobrar. Embora isso pareça um tanto injusto, então é natural que seja assim. Então quem está nas trevas vive e pratica aquilo que lhe é próprio, sem nada lhe ser cobrado. Pois as manchas não são vistas nas trevas, mas quem se chega para a luz tem a sua vida exposta diante da luz do Evangelho de Cristo. E essa ideia é que ainda mais desenvolvida em João, no capítulo 3, no versículo 16 ao versículo de número 21. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir a palavra de João, lá no capítulo 3 e no versículo de número 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, versículo do número 16 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Veja, quando as obras são mais, é natural que se prefiram as trevas, a fim de não serem arguidas das suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém? Então veja que o perigo de tornar a bênção da comunhão verdadeira em um simples ajustamento é muito grande. E nessas reuniões, nossos eventos e mesmo nossos atos religiosos separam absolutamente e não são absolutamente inúteis sem a presença abençoada de Deus, nosso Senhor. E o conteúdo da mensagem é bem clara. Havendo pecado, havendo trevas, não há presença de Deus.
E as pessoas podem ir à igreja como alguém que apenas pisa nos átrios de Deus. Mas podem orar como quem faz as vãs repetições. Como alguém que apenas diz Senhor, Senhor, mas não entra no reino de Deus. Há a possibilidade de se achegar às palavras de Deus, simbolizada na Bíblia por um evangelho, e voltar para ser como ele antes, sem nenhuma mudança. Como quem olha um espelho no escuro e nada vê. E os crentes não podem ser enganados, porque a mensagem do evangelho que ouvimos é que Deus é luz e nela não há trevas. E que a mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica é essa também. Ou nós seremos pregadores de um evangelho falso. Mas a mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus nos chama à santidade. Também é a mesma. Então nós temos que nos focar nesses 3 pontos que nós vimos aqui. Que a mensagem do evangelho que nós ouvimos é que Deus, ele é luz e nele não há trevas. E que a mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica é essa também. Nós temos que pregar a verdade, falar da verdade, mostrar a palavra de Deus que é luz para a nossa vida e que não há trevas. E que nessa mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade, também é a mesma mensagem. Deus é luz e nele não há trevas. Amém? Mas existem também 3 afirmações perigosas que nós podemos ver aqui entre o versículo 6 a 8 e o versículo de número 10. Que nós podemos até ler para relembrar o que diz o versículo 6 a 8 e o versículo de número 10. Que diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Acompanhe a tua palavra na Bíblia. E se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí vamos lá para o versículo de número 10. E se afirmarmos que não temos contigo pecado, nós os fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Veja. No versículo de 6 a 7, diz que o primeiro grande perigo apontado no texto é de que acreditamos que o pecado não é coisa séria. Então, sendo o termo do Senhor o princípio da sabedoria, então não há dúvida de que a falta de temor do Senhor é o princípio da queda. É como alguém que não consegue entender o poder do fogo e se queima. Não percebe o perigo da serpente venenosa e se deixa picar por ela. Não entende quanto o pecado é extraordinariamente perigoso. E a Bíblia não deixa dúvidas quanto à ação do pecado. Desde os dias dos princípios da raça humana, o Senhor alertou Caim acerca do perigo do pecado, conforme está em Gênesis capítulo 4, versículo número 7. E da mesma maneira como o Senhor Jesus alertou a Pedro da ação do inimigo lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 31 a 36. Então somos ensinados a orar pedindo ao Senhor que não nos deixe cair em tentação.
E aprendemos que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Então, ainda assim, nós podemos cometer o erro primário de não entender a seriedade da situação e achar que o pecado não tem toda essa força. E brincamos com Deus da mesma maneira como o povo de Israel fez lá no deserto. E perdeu-se toda aquela geração. Como, por exemplo, nós podemos ver aqui em 1 Coríntios, aqui no capítulo número 10 e no versículo de número de 1 a 13. Então vamos ler aqui esses versículos de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 13. Vejamos o que diz aqui na palavra do Senhor. Diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. E esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos às imoralidades, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 103 mil, ou cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles ficaram e por aí foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis a murmurações, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. E tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julgar está firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que jamais, tentados além do que podeis resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o que se possa suportar. Aleluia. Então, são essas palavras que o Senhor nos ensina, que nós temos que aprender, nós temos que segui-la. Vamos falar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas podemos ver também aqui nesses textos a negação da natureza pecaminosa, como está lá no versículo de número 8 de João, quando diz: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então esse é um outro perigo muito sério que ataca especialmente os crentes
e é de acharmos que não temos pecado. Então chegamos a acreditar totalmente que pecado é cometido apenas, ele é cometido apenas pelos descrentes, ou que só se pode considerar como pecado certos tipos grosseiros de desvios morais, né, e vícios perigosos, os desvios de conduta. Então chegamos a um ponto de acreditar que não temos pecado nenhum, tornando-nos verdadeiros mentirosos. Nós temos que analisar, amados irmãos, as nossas vidas. Nós somos seres humanos e nós erramos e nós pecamos. Mas no momento que nós pecamos diante de Deus, nós temos que reconhecer que nós erramos. Esse é o grande problema de nós crentes, do ser humano em modo geral. Erra, mas não admite seus erros, principalmente diante de Deus. Acha que tudo que está fazendo está correto, mas não está diante do Senhor. Então jamais nós podemos perder de vista que o que nos diferencia do mundano não é ausência de pecado, pois todos pecaram, todos. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele não fala de alguns, ele fala de todos nós pecamos. Mas o fato de termos aceito o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus, não há pecadores e não pecadores, mas unicamente pecadores que encontraram ou não o caminho para o arrependimento. Essa é a grande diferença nossa. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos do que nós fizemos. E o Senhor, Ele tem misericórdia para nos perdoar. Então esse fato deve nos ensinar que uma vida humana diante de Deus é sempre vigilante diante das inúmeras tentações, pedindo ao Senhor para que nos livre deste mal. É aí que nós temos que aprender isso, irmãos. Aprender a pedir a Deus perdão, se arrepender dos maus que nós estamos fazendo. Porque nós somos falhos e vamos continuar sendo falhos. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso e reconhecer. Então nós podemos ver isso também no testemunho de Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 a 25. Vamos dar uma lida. Que é bom nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, meditando na sua palavra. Então, Romanos, no capítulo 7, versículo número 15 a 25. Quem tiver com a palavra aberta, acompanhe. Diz assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Portanto, o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. E nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Portanto, o desejar o bem estar presente no meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois, o que pratico não é bem do que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. E assim descubro essa lei
em minha própria carne. E quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois o íntimo de minha alma tem prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão servi a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aleluia. Esse é Paulo. Mas vimos também aqui nos textos a negação das ações pecaminosas, como está lá no versículo 10. Que a terceira afirmação perigosa é ainda mais sutil. Eu entendo que somos pecadores. E é claro que eu sei disso. Que nós somos. E apenas estou dizendo que não faço essas coisas. Ainda que pareçam incoerentes. Esta é a nossa prática tantas vezes. Reafirmamos as nossas condições de pecadores. E até alimentamos uma postura humilde diante da santidade de Deus. Mas não estamos dispostos a nos humilhar perante a mão de Deus. Como, por exemplo, clássico desse fato está registrado na história de Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 15, e no Salmo 51. E ele se mostra ético e sério quando se falava sobre a maldade cometida por alguns, mas não percebia que esse mesmo era o sujeito de ação. E o pecador. Por isso, ele começa a sua mudança de vida, dizendo que Deus está certo no falar e puro no julgar. E Davi admite o seu pecado, como está no Salmo 51:4. Dos nossos grandes desafios diários está em pedir ao Senhor que nos sonde e veja se há em nós algum caminho mau. E da mesma maneira como faz o salmista lá no Salmo 136, versículo 23 ao versículo de número 24. Mas a solução é a confissão. E um dos nomes usados na Bíblia para descrever Satanás é o acusador. E ele é o grande acusador dos homens, porque na fraqueza e na vergonha dos homens está a porta para a desonra a Deus verdadeiro. E além disso, Deus colocou dentro de nós um elemento que chamamos de consciência, que nos serve de alerta para a existência do pecado. Conforme nós podemos ver lá em Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glórias a Deus. E do outro lado, também o Espírito Santo de Deus trabalha para nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme João, capítulo 16, versículo de número 8. E isto é,
de todas as maneiras somos alertados para o fato do pecado. E o fato que diferencia a ação de Deus em nós para aquela operada pelo grande inimigo da nossa alma está no objeto da ação. O Espírito Santo mostra o nosso pecado para mostrar o caminho do arrependimento e nos levar de volta para Deus. Veja, enquanto nós negamos o pecado ou lhe damos outros nomes que amenize a sua ação malévola, nós somos facilmente levados ao engano de um convívio continuado com os seus efeitos mortais, sem esperança de mudança. Caminhamos da morte para a morte, da mesma maneira como um abismo chama outro abismo. E desse modo, corremos o risco de viver condenado, os que estão no mundo, mas vivendo da mesma maneira como eles vivem. E na prática do pecado, como está lá em Romanos capítulo 20, capítulo 1, versículo 20 a 31. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai. Assim por diante. O que fazer com essa situação? O que fazer com essa situação? E o caminho bíblico é claro e objetivo. Não há outro caminho além do arrependimento. E temos que confessar os nossos pecados para poder ser beneficiados pela ação amorosa do Senhor. E o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9? Fiel e justo para nós perdoarmos os pecados e nos purificarmos de toda justiça. Aleluia. Então não é possível crer no Evangelho sem crer de fato no pecado. Pois o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. E a mensagem que ouvimos. Então, diante do fato de que não há trevas em Deus, estaríamos irremediavelmente distanciados dele, pois somos afetados pelo pecado em todas as suas dimensões. Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25. Então, quanta bondade em nosso Deus e Senhor, que conhecendo a nossa natureza e a nossa impossibilidade para agradá-lo, nos enviou seu Filho, Jesus, para que nele encontremos paz com Deus. Para concluirmos o estudo e a mensagem de hoje, profundo sentimento de humanidade, alegria e amor deve tomar conta de todo o nosso ser diante da obra extraordinária de Cristo na cruz. E da mesma maneira, devemos tomar um profundo compromisso no sentido de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, de modo que o seu nome seja honrado em nossa vida e em todo o nosso procedimento. Romanos 6, capítulo 2,
Romanos capítulo 6, versículo 2 diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós, o que para eles morreremos? Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor sobre as nossas vidas, pela tua justiça sobre cada um de nós, Senhor Deus. Continua derramando tuas bênçãos sem medidas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor Deus, que é tão atacada pelo inimigo, Senhor. E nós cremos que na manhã de hoje nós teremos vitória diante do Senhor. E nós vamos aprender cada vez mais, Senhor Deus. Nós não vamos nos afastar do pecado, Senhor. Continua que o teu Espírito Santo sempre nos alerte do caminho que estamos tomando errado, Senhor Deus, para que nós possamos só seguir a luz, Senhor Deus. Assim nós te agradecemos na manhã de hoje, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que estavam presentes na manhã de hoje e que o Senhor traga novo entendimento para nossas vidas e que esse ano de 2023 as bênçãos do Senhor sejam derramadas na nossa casa, na nossa vida, com abundância. Eu creio que Deus tem algo grandioso neste ano para a nossa vida. Nós crentes, nós filhos de Deus, aqueles que crê na vida, na abundância, na liberdade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Assim, eu te agradeço, Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas e o amor às nossas famílias, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Amém.